agradecer o convite. Para mim é um prazer estar aqui de novo com vocês. Fiquei muito contente com a repercussão do nosso último encontro, num momento difícil, né? A gente se adaptando a essas mudanças da pandemia, e fico muito contente de estar aqui de novo, nesse mês, trazendo, né, essa discussão tão importante, né, que dá visibilidade ao suicídio. Como na outra vez, eu programei falar durante uns 20 minutos, meia hora, e depois abrir um pouco para a gente rodar a palavra de alguma forma, conseguir trocar ideias, né, porque a gente está numa situação de distanciamento, né, a gente está aqui todo mundo virtualmente presente, e nesse molde, eu não sei se vale muito eu ficar só falando, né, sem saber o que vocês estão querendo ouvir, né, acho que isso também é a principal mensagem que eu quero passar hoje, né, a importância da escuta. Então, achei muito bom que vocês fizeram pelo Google Meet, em vez de fazer pelo YouTube, porque realmente ficaria só uma palestra, né? E acho que para esses assuntos mais delicados é importante a gente rodar a palavra mesmo e a gente poder se ouvir e pensar juntos, né? Então agradeço. Eu planejei dividir a minha fala, né, em quatro temas. O primeiro tema é como eu enxergo a questão do suicídio, né? Como eu, Estela, do meu lugar de psiquiatra, né, que gosto muito da psicanálise, da forma com que a psicanálise vê esses temas de saúde mental. Então, a primeira parte eu vou falar como eu enxergo o suicídio. Uma segunda parte eu vou colocar assim mais umas dicas de como identificar, né, alguns fatores de risco para o suicídio, né, como vocês, como profissionais do ensino, como vocês podem identificar sinais de alerta, né. Também vou falar um pouco assim do panorama da pandemia com relação ao suicídio, né, esse setembro amarelo desse ano, né, desesperador que a gente está passando no Brasil. E para encerrar, eu vou falar um pouco sobre como ajudar pessoas que estão passando por essa situação, né. E aí, assim, acho que a gente pode, eu vou falando, né? Acho que no máximo meia hora eu falo tudo que eu trouxe, e depois a gente pode fazer de alguma forma em que as pessoas se inscrevam. Eu costumo fazer assim, costuma dar certo, de se inscrever no chat, né? As pessoas escrevem o nome e fica uma ordem, né? Eu tenho até as 10 horas para responder as perguntas que a gente for recebendo até lá, tá bom? Então, vou começar falando como eu enxergo a questão do suicídio, né? Eu acho importante dividir entre a ideação suicida e o ato suicida, né? Ideação é essa ideia que, vez ou outra, vem na nossa cabeça, né? De que as coisas não estão indo bem, de que de repente seria mais fácil morrer, ou de querer desistir, né? Um pensamento que vem na nossa mente humana, né? E o ato é realmente a pessoa tomar uma medida para colocar fim à vida, né? Então, acho importante a gente começar com esse conceito bem básico de separar o que é uma ideação suicida, né, que é só a ideia, o pensamento, e o que é o ato suicida, né. É importante falar que esse tema, né, é exclusivamente humano, até onde a gente saiba, né, não tem nenhum animal que coloque fim à sua vida com essa intenção, né. E eu penso que isso é o que a gente tem de mais trágico, né, na nossa espécie,
essa ideia que pode invadir, que pode sair do controle, que assusta tanto a gente falar sobre isso, né? Então, assim, isso faz a gente considerar a nossa vida, né? A nossa existência enquanto ser humano, né? Essa nossa espécie, e a nossa espécie tem o nome de Homo sapiens sapiens, que é o homem que sabe, né? A gente tem essa peculiaridade enquanto espécie, a gente sabe que a gente sabe das coisas, a gente tem uma consciência reflexiva, né? Que a gente é capaz de pensar em tudo que a gente sabe, a gente é capaz de pensar que a gente vai morrer, que a nossa vida inevitavelmente vai acabar, a única certeza que a gente tem é que a nossa vida vai acabar um dia, né? E a questão do suicídio, eu penso que é a questão filosófica mais relevante para a gente debater, né, nesse momento, nesse mês, né, porque é aquela questão que está há muito tempo na humanidade, né, ser ou não ser, eis a questão, né, continuar vivendo com essa dor, continuar vivendo nessa situação, né, e chega um momento que a angústia é tão forte, né, para esse sujeito em sofrimento, é um mal-estar tão grande, né, uma sensação de que não tem saída, né, essa dor tão forte acaba trazendo essa ideia de acabar com tudo, né, como se fosse um pico de sofrimento em uma pessoa que não tem recurso para simbolizar, né, como se não conseguisse dar um nome para essa dor, né? O nome organiza muito, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter passado por alguma situação em que tá com uma angústia e alguém fala alguma coisa e você fala, é isso, é angústia, então, que eu estou sentindo, né? Então, o nome organiza. É, quando você tem um diagnóstico, né? Você está em sofrimento, você vai no psiquiatra, ele fala, isso é burnout, você está num nível de estafa no trabalho que você chegou num limite, e aí você organiza, tem um nome, né? Então, eu penso que a ideia, a ideação suicida vem por não conseguir colocar em nome esse sofrimento que dói, né? Esse sofrimento que não tem um símbolo, não tem um nome, né? E essa ideia, ela pode ficar um tempo na cabeça, é uma ideia que assusta e que faz com que a pessoa não tenha coragem de conversar sobre isso, porque é um ato criminoso, é um ato que socialmente é entendido como fraqueza, fracasso, né? E a pessoa tenta fugir dessa ideia de morte, de desistir da vida, né? E aí pode vir o ato suicida, né? O ato de realmente tentar colocar fim à sua vida surge como uma espécie de solução para essa asfixia que a pessoa está sentindo, de não encontrar saída, não encontrar palavra, não encontrar uma solução. E, de repente, a ideia de colocar fim à sua própria vida surge como uma solução para essa asfixia de estar no mundo, né? Eu, pessoalmente, não enxergo o ato suicida como um fracasso, não vejo como um fracasso. Eu penso que a maior parte dos suicídios acontece porque a pessoa não conseguiu simbolizar realmente, porque a pessoa não conseguiu colocar em palavra aquela angústia que ela estava sentindo, né, que ela ou ele estava sentindo, né. Então, assim, eu penso que a gente pode dizer que na pandemia as coisas estão piorando, né? Porque as pessoas estão distantes, as pessoas não estão conseguindo se comunicar, né? Dessa forma, dessa presença, né? Em que consiga compartilhar o sofrimento. Então, esse Setembro Amarelo é muito importante a gente discutir sobre isso. As pessoas, elas são únicas, né?
Cada um tem um corpo, cada um tem uma digital, cada um tem um código genético, né? E também cada um sofre de uma maneira distinta, né? É difícil a gente prever quem vai tentar suicídio, né? Porque as pessoas são diferentes, né? Tem formas diferentes de lidar com o sofrimento, né? Mas a gente percebe que tem recorrências, né? Então eu quero começar essa segunda parte, né? De como a gente pode identificar riscos de suicídios, né? Ou como que a gente pode identificar que uma pessoa está dando sinais de que ela não está conseguindo colocar em palavras a dor dela, né? Como que a gente pode identificar esses sinais, né? Primeiro, é difícil prever, é difícil a gente saber antes se a pessoa não falar, né? Então, um espaço como esse que a gente está fazendo hoje é muito importante para a gente tocar nesse assunto, de forma que dê recurso para que as pessoas consigam simbolizar, né? Consigam encontrar palavras e consigam encontrar um espaço para compartilhar, né? Para tentar expressar essas coisas que assustam tanto, né? É difícil a gente prever, então, quem vai cometer suicídio, né? Ou quem está pensando em suicídio, porque a gente não tem bola de cristal, a gente não consegue colocar em palavras assim, isso é sinal de suicídio. Não tem. Talvez pessoas que sejam engenheiros, professores de matemática, queiram, né, uma coisa mais assim, objetiva, né, e concreta, que diga isso é sinal de depressão, isso é sinal de suicídio. A gente não tem isso, né? Em ciências humanas, né, e a psiquiatria, a psicologia estão aí entre uma coisa de biologia e uma coisa de humanidades, né? E a gente não tem uma fórmula para identificar quem que está pensando ou quem que tem risco de suicídio. O que a gente sabe é depois que acontece, infelizmente, né? Depois que a pessoa tenta o suicídio ou que a pessoa de fato comete o suicídio é que a gente se dá conta, né, do sofrimento em que ela estava. Tem um autor da psicanálise que eu gosto muito que chama Jacques Lacan. Ele fala que o suicídio é o único ato humano bem-sucedido, né? Eu acho essa é uma frase de impacto, assim, mas que acho legal para a gente pensar nesse sentido, assim, de que quando a pessoa comete o suicídio mesmo, ela é o único ato que é bem-sucedido e que não tem uma forma de voltar atrás, né? O suicídio, ele fecha uma mensagem, né? Ele encerra uma existência. Então, é o único ato humano bem-sucedido, é forte essa frase, né? A gente pode olhar para trás, né, ver o que motivou essa pessoa a tentar o suicídio, a cometer o suicídio de fato, né? A gente pode fazer pesquisas epidemiológicas, né? Então, pegar nas escolas os alunos que cometeram suicídio e o que a gente chama de uma autópsia psicológica, né? Emprestando esse termo da medicina, a autópsia psicológica é investigar como que estava a vida dessa pessoa, o depoimento, né, dos amigos, da família, né, e aí a gente faz essas pesquisas epidemiológicas, né. Essas pessoas que sobrevivem ao suicídio, a gente chama inclusive de sobreviventes, né. Então vamos supor que numa sala de aula um menino ou uma menina se suicidou, né, cometeu suicídio. As pessoas dessa sala, os professores, os familiares, são chamados de sobreviventes pelos psiquiatras, né? Porque a gente sabe o impacto que tem esse ato suicida na vida de quem tinha contato com esse sujeito, né? E através dessas pesquisas epidemiológicas, então, pegando as pessoas que cometeram suicídio, a gente sabe que 90% delas tinha um transtorno, né? A gente sabe que 90% tinham algum diagnóstico ou poderiam ter algum diagnóstico, né? E não tiveram contato com um profissional da saúde mental. Então, pegando assim, olhando para trás, a gente percebe que essas pessoas elas estavam em sofrimento com uma doença que
potencialmente têm cura, né? Isso é muito triste pensar que 9 em cada 10 suicidas poderiam ter tido um outro desfecho, né? Que talvez não viram outra saída porque estavam em sofrimento mental e que poderiam ter tido ajuda, né? Isso é muito triste. Desses 90%, a maioria é depressão, ansiedade e transtorno por abuso de substância, né? Que é um transtorno mental que causa muito sofrimento e que tem cura, né? Tem uma forma de você transformar isso em palavras, né? Você colocar isso numa linguagem, num espaço de acolhimento em que a pessoa possa transformar em algo mais saudável, né? Então, assim, é importante ressaltar que esses fatores de risco, né? Então, a gente sabe que o principal fator de risco é ter transtorno mental, né? Então, olhando para trás, as pessoas que se mataram, né, 90% tinham transtorno mental, então a gente pode dizer que um fator de risco para cometer suicídio é ter um transtorno mental, né? E é importante dizer que isso tem cura, então, da importância de se procurar ajuda com psicólogo, com psiquiatra, né? Com esses grupos de apoio, né? Outra coisa que a gente sabe também é que uma tentativa de suicídio aumenta em 50% a chance dessa pessoa realmente cometer suicídio, né? Então, quando alguém tenta suicídio, né, de alguma forma, ela vai ter 50% de chance de cometer suicídio, né? A gente sabe isso olhando para trás, vendo as pessoas que se matam, metade delas já tinham tentado antes, né? Então, isso é muito importante colocar aqui, principalmente para vocês que são da área do ensino, da educação, né? Porque saber que se alguém da sala já tentou suicídio, essa pessoa ela tem mais risco. Então, essa pessoa ela merece uma atenção, assim, merece um olhar, merece uma escuta, né? Porque essa pessoa tem mais risco de cometer suicídio, porque ela vai tentar, ou de alguma forma mais agressiva, né? Ou porque essa própria tentativa deixa uma marca nela, né? Das pessoas comentarem que ela fez isso para chamar atenção, ou que ela é uma pessoa, né, que é mais difícil, né? Então isso de alguma forma marca a pessoa, deixa a pessoa com uma certa culpa, né, por ter feito uma coisa que é tão abominável, né, culturalmente, deixa essa pessoa em mais sofrimento, né? Então, é importante ter esse conceito de que ter transtorno mental e ter já tentado suicídio são fatores de risco importantes, né? Outra coisa que a gente sabe também é que muitos suicidas tinham parentes em primeiro grau que se suicidaram, né? Isso é uma coisa importante, acho que volta um pouco no que eu falei, da gente chamar essas pessoas de sobreviventes, né? Então, alguém que teve um conhecido que cometeu suicídio, não sei aqui quantos de vocês são sobreviventes de suicídio, né? Eu tive um amigo que cometeu suicídio quando a gente estava na faculdade, e foi muito sofrido mesmo. Acho que esse termo sobrevivente encaixa muito bem, porque foi difícil sobreviver ao suicídio dele, né? Tantas coisas que passam na nossa cabeça, né? E a Organização Mundial da Saúde, ela coloca que cada caso de suicídio repercute emocionalmente no mínimo em 10 pessoas, né? Que pode chegar até centenas de pessoas se tiver numa escola, se tiver no trabalho, né? E que essa repercussão, assim, de no mínimo 10 pessoas vão estar implicadas em sofrimento nesse suicídio, né? A gente pode dizer que o suicídio é contagioso, né? Que tem um efeito de contágio no suicídio, né? Porque faz a gente entrar nessa questão filosófica que eu coloquei antes do ser ou não ser, né? Continuar vivendo com todos esses absurdos, né? Com todo esse sofrimento, ou se essa pessoa tentou, né? Se essa pessoa pensou, e eu, né? Que também estou sofrendo. Então, é importante a gente colocar essa questão do contágio do suicídio, né? Por muito tempo, teve uma ideia de que não se devia falar em suicídio, né? Que devia abafar esse assunto,
Jornalistas não deviam colocar nos jornais, não deviam entrevistar os sobreviventes, os familiares, né? Não devia mostrar de forma alguma o método, né? Era uma coisa assim que antes tinha essa certeza de que não devia se falar por conta do contágio, né? Porque talvez alguns de vocês lembrem, na década de 70 teve aquele livro, né, do jovem Geber, que descrevia o suicídio dele, e aí foi assim um efeito dominó de muitos suicídios, né, nessa época, aumentou o número de suicídios. Quem não for dessa época, talvez lembre mais recentemente um movimento que teve da Baleia Azul, junto com o seriado 13 Reasons Why, né, 13 motivos pelos quais a moça tenta o suicídio, né? Então é um seriado em que vai mostrando tudo que ela sofreu, né? Ela grava 13 fitas com depoimento de tudo que motivou, as 13 razões pelas quais ela tentou o suicídio, né? E depois desse seriado, junto com também o movimento da Baleia Azul, né, que eram vários desafios que culminavam no último desafio, que era esse ato suicida, né? E realmente aumentou muito o número de tentativas e o número de suicídios efetivos, né, nesse ano de 2017, que teve esse movimento, né? Então, a gente sabe que tem um efeito de contágio do suicídio, né? Por isso que, quando tem um suicídio numa escola, é importante promover debates como esse que a gente está fazendo agora, né, que trazendo um especialista, alguém que vá falar com segurança do tema, né, do que assim simplesmente deixar espalhar esses comentários de como a pessoa tentou, por que ela tentou, né, fazer essa autópsia psicológica, né, sem um profissional, é como se estivesse fazendo uma autópsia, uma necrópsia mesmo, sem um profissional, né? Não é legal, né? Não vai acrescentar muita coisa. Então, é importante, quando tem um caso de suicídio, ou mesmo nessas campanhas, né, do Setembro Amarelo, a gente conseguir falar sobre isso, né, para que o contágio seja de uma forma assim de existe uma luz, existe uma solução, né? O suicídio não é a única solução, né? Mas tem um pouco também essa ideia de abafar. Então, antes achavam que tinha que abafar. Não fala nada de suicídio porque falar é contagioso e as pessoas tentam suicídio. Antes tinha essa ideia. Hoje não. Hoje a gente acha que realmente quando acontece o suicídio é melhor preservar. É melhor preservar a história daquela pessoa, é melhor promover espaços em que cada um possa falar da sua dor, né, e preservar aquele ato que, como o Lacan falou, é o único ato bem sucedido. A pessoa quis e ela realmente conseguiu e não tem mais nada que se possa reverter, né? Então, para prevenir é importante esse espaço como a gente está fazendo aqui. Né? Outra coisa que se sabe, então, eu estava dizendo, né, dos fatores de risco para suicídio, fatores de risco, assim, que a gente sabe, olhando para os que cometeram suicídio, então a gente sabe que 90% tinha algum transtorno mental, que metade já tinha tentado suicídio antes, a gente sabe que muitos tinham parentes em primeiro grau que já tinham tentado suicídio, né? A gente sabe também que muitos já tinham sofrido abuso sexual ou abuso psicológico, né? A gente sabe também que muitos tinham acesso a meios letais, né? Então, ou um familiar que tinha arma em casa, né? Ou ter arma, ou ser da área da saúde, né? Que tem acesso, de repente, a substâncias ou a técnicas que são possíveis de tirar a própria vida, né? Então, esses são fatores. E a gente sabe também que muitos eram impulsivos. Então, acho que isso para vocês que estão na escola, é uma coisa importante. Observar a impulsividade, né? Pessoas que não conseguem muito pensar e já fazem na emoção, esse é um fator de risco, né? É importante essa pessoa conseguir pensar mais. Para ela conseguir pensar mais, ela precisa ter mais recurso, mais símbolos, né? Então é importante. Impulsividade, eu considero que é um fator de risco para a gente ter um pouco de atenção. Se a pessoa é muito impulsiva,
né? Às vezes ela pode, se ela estiver em sofrimento, ela pode pensar nessa solução e não pensar em mais nada, né? Então, esses a gente pode dizer que são os fatores de risco, né? Mas também a gente tem que, assim, minha obrigação aqui como psiquiatra é lembrar que basta estar vivo para ter um risco de suicídio, né? A gente não fala como psiquiatra que a pessoa não tem risco de suicídio. Não existe isso, né? Todos nós aqui temos um risco de suicídio, né? Alguns têm um baixo risco de suicídio, outros vão ter um alto risco de suicídio. Mas não existe não ter risco de suicídio, né? Porque, enfim, a gente sabe que a gente sabe, a gente sabe que a gente vai morrer, e dependendo do que acontece, isso pode vir. E isso assusta muito, né? Assusta muito a gente pensar que a gente pode, de repente, colocar fim à nossa vida, né? Então, é uma questão que a gente tem que respeitar, que não é um tabu, né? E que a vida não é simples, né? A vida implica muito manejo de sofrimento, né? E, e algumas pessoas isoladas, e acho que isso vale para vocês que trabalham com muitas pessoas, algumas pessoas isoladas dão sinais que não estão bem, né? Sinais que estão no limite, né? Que não têm esperança, que não estão felizes, né? E essas pessoas devem ser estimuladas a falar, né? É, essas pessoas, importante que sejam ouvidas. Depois eu vou dizer o que não fazer, né? Mas nesse momento eu digo só assim da importância de ouvir, porque é o silêncio que mata. Acho que se for para deixar uma mensagem hoje aqui desse nosso encontro, eu queria dizer que o silêncio é que mata, né? É importante permitir que a pessoa em sofrimento encontre um espaço seguro para falar sobre a sua angústia, né? Para que através da fala ela encontre outra saída que não o ato suicida, né? E, e assim, é importante também a gente saber quando que a pessoa está precisando de uma ajuda profissional, né? Acho que nosso papel como cidadão, né, no espaço que vocês estão de educação, é ouvir, mas perceber, assim, que às vezes a pessoa está precisando de um tratamento, né? Que ela pode ter um diagnóstico, um tratamento e uma cura, né? E quando eu digo cura, eu sempre gosto de associar a cura do leite, a cura do queijo, a cura do café, a cura do trigo, né? Que é a cura, esse processo, né? Em que fica um tempão lá curando, né? Quando a gente fala, vou no médico para encontrar a cura não é um remédio que você toma um dia e você está curado. Não funciona assim, né? Precisa do tempo para curar. Então é um processo longo, é um processo que muitas vezes é sofrido, né? É um processo que tem começo, meio e fim, e que é muito importante que seja acompanhado por um profissional em que você sinta uma confiança, uma segurança, né? Bom, antes de falar da pandemia, né, acho que para falar um pouco mais disso dos fatores, de identificar, né, e de uma forma de ajudar, né, enquanto você está percebendo que essa pessoa está em sofrimento, né, tem uma possibilidade de ajudar, né, que é o Centro de Valorização à Vida. Eu espero que todos já tenham ouvido falar sobre isso, porque é uma organização incrível, né? É um número de telefone que é o 188, Centro de Valorização à Vida, CVV. Também tem pela internet, né, um chat para quem não quiser falar ou não puder falar, né, tem um chat em que pode se comunicar online, né, é só colocar o CVV, Centro de Valorização à Vida.org, ou colocar no Google que você vai encontrar esse espaço, né. Assim, a gente sabe hoje que é a iniciativa que tem maior impacto na redução de suicídio, né, na conversão para a pessoa não suicidar. Né? São espaços de escuta, né? São equipamentos sociais, né? De saúde mental. Então, são voluntários que estão lá, que vão atender o telefone e que vão ouvir, né, essa pessoa que está com uma ideia, com planejamento, né, de suicídio. E essa pessoa vai ser escutada, basicamente, né? Isso, e essa coisa grandiosa que é essa escuta, né? Para que a pessoa em sofrimento consiga colocar em palavras. É,
Então, são voluntários que são treinados, né, para ouvir e se dispõem a entender o que você está sentindo. E tem esse índice alto de reversão do suicídio, né? Eles prestam um serviço maravilhoso e acho que é a forma que a gente mais pode ajudar é divulgando esse serviço, né? De forma em que a pessoa que não conseguiu falar para ninguém, para nenhum amigo, né, nenhum familiar, que possa ligar e falar para alguém que é treinado para ouvir. Né? Acho isso incrível. E para falar, então, da pandemia, a gente sabe, através do CVV, que nesses últimos meses, né, a gente pode ter colocado, a última vez que eu vim aqui falar com vocês, até hoje, cresceu 10% o número de ligações. Né? Então, acho que isso dá um panorama interessante do quanto as pessoas estão sofrendo mais com a pandemia, né? E sim, o isolamento social traz um sofrimento psíquico, assim, inefável, a gente não consegue nem explicar direito tudo isso que a gente está vivendo, né? Esse novo normal, né? A gente sabe que o velho normal não estava muito bom, estava todo mundo sofrendo já, né? Tinha muita tentativa de suicídio. O Brasil, de acordo com a OMS, o Brasil já era o 8º país no ranking de suicídio, né? O 8º país do mundo inteiro. Então a gente já estava sofrendo muito, e aí nessa pandemia, né, com essa crise política que a gente está passando, essa crise de informações, né, essa crise financeira também, né, essa crise da saúde, tanta coisa que a gente está passando esse ano, e o CVV, então, ele informa que realmente aumentou, né, de abril até agora aumentou 10%, né, e o isolamento traz esse sofrimento, né, nós, Homo sapiens sapiens, somos seres gregários, né, a gente está desde sempre juntos, né, ninguém vive numa bolha, a gente precisa da sociedade, né, ninguém consegue produzir tudo para sobreviver, a gente precisa da comunidade, né, e ficar distante propicia angústias, né? Acho que foi um pouco que a gente falou no nosso último encontro sobre a quarentena, né? Esse isolamento e os efeitos na nossa saúde mental. Então, eu vou falar brevemente disso porque é importante, né? Essa situação que a gente está vivendo de incertezas, né? De ter uma esperança que as coisas melhorem e é uma esperança que insiste em não chegar, né? Então a esperança deixa a gente cada vez com mais angústia, a gente lidando com a nossa própria solidão, né? Com as nossas próprias faltas, né? Nossas incapacidades, né? Aquilo que eu falei muito da última vez dos abismos, né? Então é muito difícil passar por isso, e algumas pessoas pensam que a melhor forma seja colocar fim à própria vida, né? Eu lembrei de uma história agora, assim, de uma criança que eu conheci que estava muita angústia, e a mãe dela falou assim, você pode conversar com ela tá falando muito de morte, né? Assim, meio que ela queria falar de morte e a família tentava assim, não fala disso, ou não, sua avó virou estrela, não deixava muito falar essa coisa de morte. E a avó dela tinha morrido agora, na pandemia, não pôde ter velório, então ela não teve muito contato com a morte. E a família tava, não, e a mãe dela, que é minha amiga, falou assim, você pode conversar com ela, né? E aí, numa situação, acho que, assim, isso talvez sirva para vocês, não dá para chegar para o aluno e falar, precisamos conversar, vamos conversar. Não dá, não é uma coisa muito legal, né? Você já coloca uma situação de assimetria de conversa, né? Então, com essa filha da minha amiga, eu fiz diferente de não falar, vamos conversar, mas de estar lá enquanto ela estava brincando, enquanto ela estava tranquila, e de repente saiu o assunto de morte, né? Ela falou assim, aí eu morri. Assim, é uma frase que assusta, né? Acho que um adulto que ouve uma criança falando sobre a sua própria morte, né? O adulto fala, não, você não morreu, não. E eu falei, você morreu do quê? E ela falou, eu morri igual a vovó. E eu, como é que foi que sua avó morreu, né? E aí ela pôde falar sobre essa experiência que ela teve da morte, né? Importante que eu estava me sentindo à vontade para falar sobre isso, né? Porque acho que às vezes a nosso incômodo em falar da morte prejudica muito, né? Essa pessoa que vai falar, né? Inconscientemente a gente já coloca uma barreira, né, sobre esse assunto.
E ela pôde falar sobre isso e depois, né, largou assim esse assunto, não ficou uma coisa. Então eu queria colocar esse exemplo, né? Porque acho que mostra muito bem, foi uma coisa que eu fiquei pensando muito, o quanto é importante a pessoa simplesmente poder falar, né? E acho que é isso que o Centro de Valorização à Vida faz, né? É tipo, você tá pensando em se matar? Ah, é. Como que é? Como é que você está sentindo isso, né? Ou como que você pensou em se matar? Porque, de alguma forma, gasta essa coisa ruim, né? A gente, como ser humano, a gente não aguenta muito tempo de angústia, né? A angústia, a gente tem um psiquismo que ele consegue descarregar a angústia, né? Então, se você fica segurando, né? Não pode falar de morte, não pode falar de morte, chega uma hora que vai descarregar uma coisa um pouco atuada, né? E que é perigosa, né? Então, se tem um espaço de escuta em que vai, fala mais sobre essa morte, né? Como é que é? A pessoa fala, e é como se ela gastasse aquela ideia, né? Só que imagina que, falar, tô vendo a cara de vocês, que é tipo, nossa, mas como é que eu vou ouvir a pessoa falar de como ela vai se matar? É muito assustador mesmo, né? Por isso que tem espaços especializados, né? Em que a pessoa vai poder fazer isso de uma forma segura, né? Eu acho que é importante a gente quebrar um pouco esse mito de que você deixar a pessoa falar sobre como ela se mataria, você está dando ideia para ela. Não é assim, muito pelo contrário, ela poder falar o que ela está pensando sobre a morte, sobre a dor dela, protege de alguma forma, né? Ela não vai estar tendo ideia de como fazer, pelo contrário, ela vai estar como que vomitando aquilo que estava dentro dela, e a partir do momento que tá para fora, alivia, não fica tão pesado, né? Então essas coisas assim que acho que eu já falei então de como eu enxergo, de como identificar o risco, do panorama na pandemia, né? E aí colocar que nosso trabalho né, de psiquiatra, psicanalista, psicólogos, é ajudar a pessoa que está tomada por essa angústia a reconhecer o que é o sofrimento, o que é a fantasia que ela está pensando que seria melhor fazer, e a partir do momento que ela coloca essa fantasia para fora, ela vê que talvez não é bem isso que ela quer, que é só uma ideia que ela está reprimindo e que essa coisa reprimida está voltando e está causando mais sofrimento, né? E aí, eu acho que o mais importante do trabalho psi, assim, na minha opinião, é fazer a pessoa ficar interessada, né? E achar uma graça nessa investigação, né? De uma investigação de por que eu estou pensando que isso seria melhor, né? O que ontem mesmo uma paciente que estava pensando em suicídio, que me falou que estava assustada com os pensamentos dela de colocar um fim na vida dela, né? E eu fui tentando entender, mas o que está acontecendo? O que está sentindo? E ela estava falando assim, eu vou ficar sozinha, né? A minha filha não vai cuidar de mim. Eu tenho certeza. Tudo que eu fiz pela minha filha, ela não vai cuidar de mim. Então eu vou envelhecer sozinha, né? Então por isso vai ser muito triste. Então por isso eu quero me matar, né? E quando ela fala isso, né? Ela pode até achar uma graça de falar, nossa, eu tô com medo de lá na frente ficar sozinha, e agora que eu tô com ela, eu tô pensando em me matar, né? E me matar, eu vou ficar sozinha, mas então ela pode perceber e achar graça nessa solução que ela estava abafando, que ela estava reprimindo, né? De uma forma assim de que quando você fala, você escuta, né? Só que para você escutar o que você está falando, você precisa de um ouvido, né? Um ouvido tranquilo. Porque se no momento que ela fala isso, que está pensando em se matar, eu fico assim, tô pensando em se matar, meu Deus, então vamos agora. Abafei mais, né? Eu fui mais uma força repressora, né? Que não ajuda. Então eu acho que fundamental do trabalho, né, especializado, né, em saúde mental, é um pouco você despertar esse desejo da pessoa de saber sobre ela mesma, né, de saber, né, por que essa angústia do futuro está fazendo eu querer já dar um fim na minha vida, né, de saber sobre a sua angústia, né, esse que assim, a sacada, né, da pessoa se ouvir e falar, é por isso, né, será que tem mais coisa, né? Então, eu quero descobrir o que essa angústia está falando de mim, né? Eu penso que isso seja o mais interessante, né? E talvez seja nossa única
né, possibilidade, assim, mas é preciso coragem, né? É preciso coragem para você ouvir a pessoa falando da própria morte, é preciso coragem para a pessoa se ouvir falando isso, mas é muito importante. É muito importante. Alguém está tentando falar alguma coisa? Pessoal, tem gente com o microfone ligado. Melhor, né? Desliga, Paulo. Pronto. Então, para terminar, né, acho que até já passei um pouco do meu tempo, mas para terminar, eu vou falar o que não fazer para ajudar, né? Então, acho que eu deixei bem claro que como a gente pode ajudar enquanto cidadãos e cidadãs, né? Como a gente pode ajudar é deixar a pessoa falar, né? É segurar a nossa onda, segurar a nossa angústia, que é difícil, e deixar a pessoa falar, né? Com calma, sem julgar, né? Se interessar realmente pelo impacto do que essa angústia está causando na pessoa, né? Se interessar realmente por isso que está acontecendo com a pessoa, né? Então, isso é a melhor forma de ajudar, né? A gente como cidadão, né? Agora, a pessoa que está com ideação e que está em sofrimento, ela deve buscar ajuda, né? No Sistema Único de Saúde, que eu acho muito importante a gente defender o SUS, acho que é a coisa mais importante que a gente pode fazer esse ano, nesse momento, é defender o SUS, porque o SUS é maravilhoso. Eu trabalho no SUS, eu levo a palavra do SUS em todo lugar que eu vou, porque é muito importante a gente defender o SUS. O SUS tem um equipamento incrível de saúde mental, né? As pessoas devem buscar tratamento. No posto de saúde, às vezes tem psiquiatra. Eu trabalho como psiquiatra num posto de saúde na Zona Oeste de São Paulo. Se no posto de saúde não tem psiquiatra, tem o Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, né? E que podem ser encaminhados. Eu sei que, na realidade, no interior, provavelmente não seja não seja tão fácil conseguir, mas vale a pena a gente também, como cidadão, exigir esse nosso direito, porque a saúde é um direito e o SUS tem capacidade, né, de garantir a saúde universal, né, para toda a nossa população. Então, vale a pena tratar, vale a pena buscar, vale a pena exigir os nossos direitos no SUS, né, para a gente ter um tratamento dessas condições de quem está pensando em suicídio, né? Quem está planejando suicídio, acho que isso é legal também divulgar, né? Mesmo para os alunos. Se você está pensando realmente em se matar, liga para o CVV e debate esse planejamento com a pessoa, né? Liga e fala como é que é esse planejamento, o que você está pensando, porque a pessoa vai ser treinada para te ouvir sem julgar e ela vai encontrar assim o pulo do gato na sua fala, tipo, ah, é aqui. E aí você vai falar, ah, eu falei isso, então é isso. Né? Então, acho que é mais importante a gente sempre divulgar que ninguém está sozinho, né? Falar nas salas de aulas em que vocês estão, que todos estão a uma ligação de ser ouvido, a um chat de alguém que vai ter uma escuta interessante sobre o seu sofrimento, né? Então, isso, o que fazer, né? Agora, o que não fazer, para encerrar a minha fala e abrir para a gente conversar um pouco, o que não fazer, e eu queria deixar isso muito claro para todos vocês, porque acho que é o erro mais comum e que causa muito mal, assim, falar que a vida vale a pena. Pior erro, pior erro. Se você quer atrapalhar alguém que está querendo se matar, diga que a vida vale a pena, que a vida é bela, diga que tem sentido, ou diga que Deus vai ajudar, ou que a pessoa precisa ter fé, ou que as coisas vão melhorar. Não faça isso. Não faça isso. Acho que isso não ajuda, tenho certeza que isso não ajuda, isso piora a situação, porque assim, eu sei que a ideia, a intenção é muito boa, de você ajudar a falar que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem. É uma vontade de ajudar, mas não vai ajudar. Não vai. A pessoa está em sofrimento, a pessoa não está vendo saída. Se alguém de fora fala que as coisas vão ficar boas, ou que ela precisa rezar, ou que ela precisa fazer alguma coisa para melhorar, isso não vai ajudar. Isso vai fazer ela reprimir aquilo que ela não está conseguindo colocar em palavras. E aí vem alguém e fala, não, imagina,
as coisas vão melhorar, a vida é boa, aguenta, que vai passar. Ela engole aquilo que não tem nome. Aí ela tenta colocar, a pessoa fala, não, imagina, você precisa fazer tal coisa, faça isso, não pense nisso, você reprime. Você reprime e aquilo vai virando um monstro, né? Porque você falar não pensa nisso, você está negando a realidade da pessoa em sofrimento, né? Você está, de alguma forma, fazendo a pessoa reprimir. E como eu venho falando aqui desde o começo da minha fala, é isso que causa o ato suicida, né? Então, a gente não deve estimular ninguém a se distrair, né? Se a pessoa está te dando essa oportunidade de ouvir, né, sobre a dor dela, né, e você puder só ouvir e estimular ela a buscar ajuda, né, estimular ela de que ela pode encontrar um lugar para falar mais sobre isso, né? Isso que salva, né? Quando você fala, não, não pensa nisso, a vida é boa. Não, olha, imagina, tem que rezar mais, ou vai se distrair, vai fazer alguma coisa, vai fazer um esporte. Isso você está reprimindo e vai virando uma bola de neve, né? Acho que muito importante eu falar aqui que a gente não deve dar conselhos nessas situações de sofrimento individual, sofrimento subjetivo, né? Raramente a gente tem algo para dizer que vai resolver o sofrimento da pessoa, né? Isso acho que é muito importante, porque o trabalho de psiquiatria, de psicoterapia, é mais ouvir e perguntar, para fazer a pessoa pensar, né? Você tentar sugestionar a pessoa a ficar bem é muito superficial, né? É um pouco disso que está muito na moda dos coaches, né? Do segredo, dessa coisa de que a linguagem, né? De que você tem que falar coisas boas para atrair coisas boas. Acho legal, mas tem coisas ruins também, né? A gente é feito de coisas boas, de coisas ruins. Então, essas coisas ruins, elas precisam ser gastadas, né? O poder da palavra, eu acho muito legal a gente ser, de alguma forma, falar coisas positivas, mas o que a gente vai fazer com as coisas negativas? A gente vai reprimir? É isso mesmo? Eu não acho que seja esse o caminho. Eu acho que as pessoas precisam, de alguma forma, canalizar aquele mal-estar, aquela angústia, né? Para não passar a vida inteira fugindo ou se distraindo, né, disso. Então, é muito importante falar que conselho não vai mudar a vida de ninguém, né? Não adianta. É difícil que eu ou que vocês tenham alguma coisa muito legal para falar nesse momento que vai fazer a pessoa mudar de ideia. A gente não é assim tão importante, né? A pessoa está em sofrimento. Isso está dentro dela, ela está sentindo, ela está pensando em se matar, né? Então, de alguma forma, a gente precisa ouvir, né? É o mais importante, porque é a própria pessoa que vai buscar suas próprias vias para resolver essa angústia, né? E essas vias não são em atitudes, elas são em palavras. Conseguir colocar um símbolo, né? Conseguir falar, conseguir ouvir o que está falando, né? Isso vai reconhecer esse sofrimento como legítimo, isso vai fazer a pessoa sentir que ela está sendo acolhida, né? E isso pode salvar vidas. Então, eu encerro tudo que eu trouxe para falar, assim, a princípio. Acho que passei um pouco do tempo que eu pensei, mas acho que a gente pode abrir agora para conversar, esclarecer dúvidas, né? Também críticas que vocês possam ter disso que eu falei, e também depoimentos de situações. Fico aqui à disposição e muito feliz por estar aqui conversando sobre esse assunto tão delicado com vocês. E se alguém teve alguma estranheza em algo que eu falei, acho que a gente pode construir agora. Vou desligar meu microfone para ouvir vocês.